Nós temos aqui, hoje nós vamos conversar agora com o doutor Marcelo Veras, nosso comentarista, grande figura, médico psiquiatra, psicanalista, coordenador do Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da UFBA, fotógrafo, entre outras habilidades. Também do nosso cast, como se dizia antigamente, meu querido e velho amigo, o professor doutor Antônio Neri Filho, que todo sábado de manhã tem um programa aqui que sempre participa. Neri, você sabe quantos anos tem que eu te conheci? 48 anos, sabia disso? Eu imaginava. Nós vamos precisar almoçar juntos nos 50. Oxalá, vamos Marcar sim. o almoço. Não, mas é essa pandemia melhorar, a gente vai voltar a fazer as coisas aqui. Doutor Marcelo Veras, nosso grande comentarista, também escritor e fotógrafo e muitas outras coisas. Marcelo, que bom você estar aqui com a gente. Boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde. Estar aqui com tantos amigos queridos é muito bacana. Estou adorando isso aqui. A próxima vez, dos 50 anos, pode ser igual a Ana Maria Braga. Você faz com comida, assim, um encontro na hora do almoço. Aqui no estúdio estão Luana e Nardelli, Abraão e a professora doutora Malu Fontes, que é também nossa colaboradora, que, portanto, somos do cast da. Vamos conversar aí um pouquinho sobre coronavírus e dependência química. Vamos conversar aí, doutor Marcelo? Começar na frente do Nery não tem graça, né? O bom é ele começar. Ah, sim. É porque eu trabalho com as dependências lícitas. Ele pode até falar um pouco das ilícitas, né? Mas eu acho que todos nos tornamos dependentes. Talvez o vício maior tenha sido, por exemplo, a tentativa de tapar esse vazio com a virtualidade, o que é bom, e com o que se tinha em casa. Eu tive alguns pacientes, por exemplo, que não puderam sair para comprar as drogas ilícitas, né? Estava tudo fechado, e tiveram que se reinventar um pouco, que deu algum trabalho para eles. O que eu percebi foi, então, um tratamento, talvez, da patologia ou do sintoma do isolamento social, para mim, foi a insônia, foi mais do que ansiedade e depressão. Parece que quando a cidade ficou quieta, né, ficou silenciosa, as pessoas começaram a ser acordadas pelos próprios barulhos, né, porque a cidade ficou sem barulho algum. Salvador, então, é muito barulhenta, né? E essa insônia, eu vi várias estratégias para tentar lidar com isso. O álcool, obviamente, o Rivotril, que eu sempre insisto, quem ri por último, Rivotril, acho que é a droga mais vendida no planeta, pelo menos no Brasil, né? E estratégias diversas, mas sim, de alguma maneira, não sei se vocês vão concordar, se Nery principalmente vai concordar comigo, houve, por um lado, uma redução daquele consumo de drogas mais difíceis de se ter acesso para aqueles que estavam confinados, que eu estou dizendo, mas o sujeito se intoxicou mais. Não sei o que diz meu amigo. E Ô, professor Marcelo, doutor Antônio Neri, aliás, está agora o governo do estado somente para fazendo uma campanha seríssima em torno do consumo de drogas como grande motor do crime. Mas, Neri, estamos querendo lhe ouvir. ô Mário, se você chama seríssima e eu ouço este seríssima de um modo especial, eu lhe diria que eu nunca esperava ver de novo pela Bahia, por Salvador, desculpem, outdoors que absolutamente são anacrônicos, fora de tempo, que culpabiliza a família, que coloca mais família, menos drogas, quando nós sabemos que o consumo de drogas começa na família. A família é uma fonte de problemas, de sofrimento, de dores e de uso de drogas. Essa história de dizer menos crime, mais família, menos droga, é uma equação que já tem mais de 50 anos, que nós chamávamos de uma pedagogia do horror, que não corresponde,
de modo algum ao que nós pensamos hoje. Veja mais, 60 milhões de brasileiros, de famílias brasileiras, vivem com R$ 150 minguados do governo. Como é que se pode pensar que uma família que vive nessas condições pode ser mais família e menos droga? Não tem dinheiro para isso. Nós não vimos, por exemplo, trabalho, nós não vimos escola. Eu acho que deveria ser mais escola, mais vida. Mais escola, mais trabalho. E desse modo, a droga, que é um sintoma, Marcelo deve concordar comigo, diminui como sintoma. A febre, tratada a infecção, diminui. Você não precisa ficar dando remédio para a febre. Nós já ultrapassamos de muito, mas desde 1980 que a gente ultrapassou essa história, de modo que eu considero seríssima, mas no sentido de que ela absolutamente fora de propósito. Já está circulando nacionalmente a frase seguinte: a mais ridícula propaganda da Bahia contra drogas. Quer dizer, eu acho que era preciso pensar um pouco sobre isso. Com relação ao que Marcelo disse, lamentavelmente, eu não tenho mais clínica. Eu não sei se eu posso dizer lamentavelmente, mas eu não tenho mais clínica desde 2010. Portanto, eu não tive possibilidade de avaliar o que ele pôde. Eu tenho ouvido dos meus pares algumas coisas, e como eu tenho trabalhado mais nos últimos 15 anos com população em situação de rua, eu não ouvi dos meus pares aumento de drogas ilícitas e mesmo álcool pelas populações, pelas diversas pessoas, pelas diversas circunstâncias de pessoas nas ruas. O álcool sempre foi a droga mais consumida para aplacar a dor de uma existência invisível, abandonada, absolutamente sujeita à morte, porque as pessoas em situação de rua vivem com a morte coladas na pele. Portanto, é preciso alguma coisa para suportar uma vida com a morte colada na pele. Não diria a você que essas pessoas usam medicamentos, isso é coisa de classe média, e aí eu não sei como foi que as coisas se modificaram. Não sei se as pessoas beberam mais. Tenho notícias de que as pessoas compraram mais bebida. Mas aí eu raciocinei bem simplesmente. Se a pessoa não quer ir todo mês ao supermercado comprar vinho ou qualquer outra bebida, ele compra mais de uma vez só. Isso é redução de danos. Sair menos, compra mais. Isso quer dizer que as pessoas beberam mais? Não sei. Então, como eu não tenho clínica, repito, eu não sei avaliar, não tenho tido a menor possibilidade de avaliar. E os trabalhos que eu li, não gostei. Achei que foram trabalhos muito superficiais, que tomaram o sintoma como sendo causa, muito superficialmente, e eu, portanto, não vi este aumento. Como eu não trabalhei em farmácias também para perguntar se houve aumento da compra de Rivotril, talvez a Secretaria de Saúde do Estado pudesse nos dizer isso. Houve um aumento da prescrição de Rivotril? É possível, mas eu não tenho dados absolutamente confiáveis para falar disso, na minha perspectiva. É o que eu posso lhe dizer para começar a nossa conversa. Nery, na realidade, quando eu disse uma propaganda seríssima, eu estava lhe provocando, porque aqui nesse estúdio, várias vezes, você conversou e eu concordei com você, quando o governo estava naquela de que o crack e as drogas é que levavam ao assassinato, à violência e tudo. Você tentou, inclusive, eu até tentei interceder com o Jacques Wagner, depois com o Rui Costa, para receber você, para uma conversa, para explicar, mas eles não mostraram a menor vontade nem sensibilidade. Então, receba isso como uma provocação, exatamente porque eu gosto de ver você assim. Foi isso que eu entendi. E você se lembra que o crack, cadeia ou caixão saiu rapidamente do ar. Eu tenho a notícia de que o Ministério Público, e eu perguntei, quem fez essa pesquisa? Quem pode me mostrar os dados do crack, cadeia ou caixão? Silenciaram, tiraram do ar. Agora
vem essa história de novo de dizer que a família ou ela é responsável porque causa os filhos vão embora, ou então torna a família responsável por acolher seus filhos e deixarem eles, portanto, de usar droga. Eu acho que está completamente fora de foco e cada outdoor monumental, que ele tem não sei quantos metros de largura, eu espero que isso desapareça muito rápido, porque nós precisamos falar de trabalho, nós precisamos falar de vida, nós precisamos falar de música, poesia, trazer alegria para esse momento e não essa culpabilização da família como sendo ela responsável pelo uso de drogas por seus filhos, ou melhor, por ser ela responsável por salvar os seus próprios filhos. Ora, se ela está precisando trazer de volta é porque ela fracassou. Os filhos foram embora porque a família era uma droga. É possível. Então, agora, eu pedir à família, que é uma droga, que traga os filhos de volta porque ela se torna melhor, é preciso pensar melhor sobre a família, meu Deus. Não sei o que Marcelo pensa sobre isso. E aí, Marcelo? Concordo inteiramente. Eu não vi essa campanha, não, fiquei escandalizado só de ouvir. Eu vou prestar atenção aí, né, no que você, nesses outdoors, eu não tinha visto. De onde eu posso falar também de um contato mais direto, que é de onde eu estou, que o Malu conhece bem, que é no PSIL, que é o Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da UFBA, onde a gente tem um contato com 50 mil estudantes. E o PSIL se tornou muito popular, porque nesse período de pandemia, de confinamento, o PSIL, que passou a ser virtual, aliás, não me surpreendeu tanto. Pelo contrário, aumentou enormemente a procura pela facilidade que a virtualidade promove. Então, antes, as pessoas tinham que ir até a PROAI, que é a Pró-Reitoria, né, ali na federação, e agora não. Agora eles estão a um clique, a um WhatsApp de ter o contato, a acessibilidade. O que acontece com isso? Porque nós tivemos um aumento enorme, assim, um aumento realmente significativo. Para vocês terem uma ideia, se a UFBA tem mais ou menos 50 mil estudantes, apenas esse ano, de janeiro até agora, seguramente a gente teve um nível de acolhimento, de atendimentos de uns 10 mil atendimentos. Ou seja, um acolhimento bastante também intenso, o que mostra que há um certo sofrimento psíquico que as pessoas estão precisando ir ao apoio. A gente percebe que quando tem aproximadamente 18% dessa população que nos procura, 18%, 19% que nos procura com problemas ligados à droga, são drogas lícitas, digamos. São pessoas que estão medicalizadas e que tiveram que aumentar o consumo. Zero problemas de aumento de consumo de droga ilícita. Não nos chegou. Não estou dizendo que não exista, mas não nos chegou isso, o que mostra que isso não é um problema para a população dos jovens, realmente, como o Nery está falando, isso daí não trouxe um grande incremento. Onde a gente percebeu o sofrimento da população, sobretudo mais jovem, e aí a gente percebe na ansiedade uma elevação de pensamentos e ideação suicidas, e isso é muito importante. E Nery sabe que a droga não é uma porta ao suicídio, muito pelo contrário, pode evitar algumas vezes, então a gente precisa ter muito cuidado com o que está fazendo quando retira a droga de alguém, não sabe o que aquilo está protegendo de angústia, de ansiedade. O que nós percebemos é que a falta da interação para essa juventude, né, fez com que eles perdessem uma enorme rede de suporte exatamente para suportar as questões familiares. Então, que essa juventude, ela estava nos campos, estava ali no campus da Facom, onde Malu trabalha, ficava por ali, e que essa rede de assistência que eles, né, faziam ali, de amizades, que se pulverizou um pouco por conta da pandemia, fez com que os problemas, principalmente familiares, se intensificassem, fossem mais fortes. Foi essa mais ou menos a percepção que a gente teve no PSIL. E aí, Malu, você como professora universitária, jornalista, observadora, o que é que você contribui aqui com a gente? Mário, na universidade, né, no dia a dia, os problemas, quando nos chegam via colegiado, porque nas faculdades funciona assim: departamento é todos os problemas relacionados a professores, problemas e, né, questões burocráticas também, e todos os problemas relacionados a alunos, de dificuldade em disciplina até atestado médico, é via colegiado.
E nos últimos anos, né, comparando que eu já tenho 15 anos de UFBA, a cada ano aumenta os problemas de saúde mental. Quando eu entrei na universidade, quando você me pergunta de que forma você pode contribuir para esse debate, né, é a forma como eu participo, claro que eu não sou da área de saúde, então todas as vezes, eu participei várias vezes do colegiado, do curso de comunicação, e de jornalismo, produção cultural, né, que são juntos. Então, a gente não tinha, ou porque isso não era uma questão socialmente estimulada a que os jovens falassem disso, ou então, de fato, que as novas formas de vida, né, a tecnologia, as questões do país, dessa promessa de que as coisas vão acontecer, que a universidade é um direito de todos e todo mundo vai para a universidade, vai ter uma vida mais bem-sucedida, isso que nunca se entrega ao que se promete ao jovem brasileiro, talvez isso. Mas houve um aumento, do ponto de vista empírico, né, que como eu posso falar, muito grande da quantidade de pessoas com transtornos mentais, com dificuldade de frequentar as aulas, de depressão, de tentativa de suicídio, de tentativa concreta mesmo, gente que pede afastamento e pede para ir para o serviço médico porque tentou suicidar-se, né, e não tem condição depois disso de frequentar a aula, ou por pudor, ou por fragilidade, por uma série de coisas. O pudor nem tanto, porque nem sempre, né, isso é uma questão que é tornada pública. Acho que os meios de comunicação cada vez mais protegem mais isso. E agora, durante a pandemia, a gente perde esse contato também com os alunos. Agora, dentro do universo dos meus alunos, online, quase 2 anos, né, no sistema remoto de aula, o que eu sinto é uma fragilidade, uma fragilização assim, do comportamento, é quase que uma distensão, uma ampliação de uma infância. A boa parte dos meus alunos hoje tem um comportamento emocional, mesmo na aula, mesmo para perguntar, mesmo quando nos procuram no privado para tirar alguma dúvida, que é muito, Marcelo, e aqui eu já levo a questão para vocês, né, para a Nery, para Marcelo, para a área psi e de saúde, que há uma espécie de aprofundamento de uma fragilidade infantil. Eu sinto eles muito frágeis, muito inseguros, muito descrentes de si. Parece que é uma infância que chegou agora a uma espécie de terceiro grauzão. Já havia um pouco disso antes, né? Mas não, assim, era mais no comportamento, agora no comportamento emocional mesmo. Meninos muito fragilizados, mas eu não chega a mim agora, nenhum dos meus alunos me relatou coisa, até tristeza, depressão, sim, mas droga não tive, mas também a gente não tem essa intimidade hoje com os alunos, porque essa coisa da virtualidade permite um acesso, mas não permite uma confiança, pactos, que às vezes alunos nos procuravam pedindo ajuda para algumas questões emocionais. Agora não, agora a gente sente e raramente só quando chega, no caso do atestado médico, que eles nos procuram. Nery. Eu concordo plenamente com Marcelo e eu queria fazer um elogio. O PSIU é a porta mais importante que os estudantes têm hoje na Universidade Federal da Bahia para falar, para explicitar suas dores, seu mal-estar, suas angústias, que a própria universidade cria. A universidade, a meu ver, é uma máquina de formação de loucos. A universidade, se eu tomo, por exemplo, a minha faculdade de medicina, transforma a vida dos estudantes num inferno permanente. As exigências são monstruosas. Os estudantes não têm tempo para lazer, eles não dormem bem, eles têm que memorizar coisas horrorosamente difíceis de serem memorizadas. Portanto, eu penso que tanto o PSIU como Marcelo, na Faculdade de Medicina tem o NAP, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, uma colega nossa, Rita Gonzalez, montou um dispositivo interessante e ela me disse essa semana, Nery, tem fila de espera de estudantes de medicina para serem atendidos, porque eles precisam falar das suas dores, do seu mal-estar, da sua insegurança, das suas incertezas, do sofrimento causado pelos professores, muitos, e pelo próprio corpo. Isso é fundamental. Então, nós precisávamos pensar nisso e dizer, a meu ver, que em lugar de medicalizar, em lugar de dar remédios, o que as pessoas precisam é de um lugar onde elas possam falar dos seus sonhos,
falar das suas dores, falar das suas angústias, falar mal do seu companheiro, da sua companheira, quer dizer, falar mal de si próprio, reclamar do governo. As pessoas precisam falar e não serem tamponadas pelo álcool ou, sobretudo, pelos medicamentos. E, por último, Marcelo lembra uma coisa fundamental. O uso de drogas é, na maioria das vezes, se não sempre, uma alternativa para a vida. Quando você tira crack de alguém que mora no esgoto em Salvador, ela morre. Quando você tira a cocaína brutalmente de alguém que vive, eu diria, administrando seu insuportável sofrimento, ela se suicida. Quer dizer, como os estudantes não têm um lugar para onde ir, salvo o PSIU na UFBA, elas vão terminar se matando, como nós estamos vendo em Brasília, Salvador, Belo Horizonte, o aumento do suicídio por estudantes, no meu entender, porque a dor se torna insuportável e eles não têm um lugar onde eles possam, digamos, conversar sobre essas dores. De modo que eu acho que é preciso pensar nisso, e eu acho, Malu, que a sua percepção e que há um aumento de transtornos mentais é fundamental, porque a saúde mental hoje é absolutamente desconsiderada. Nós temos em Salvador pouquíssimos CAPs para tratar questões relacionadas com álcool e outras drogas. Salvador tem 2 CAPs. 2 CAPs. Se Salvador tem 3 milhões de habitantes, é 1,5 milhão de pessoas para cada um desses CAPs. É possível pensar numa coisa dessa? Eu tenho dito grosseiramente que a saúde mental é o cocô do cavalo do bandido. E saúde mental é a coisa mais visível, quer dizer, transtorno mental, como eu prefiro dizer, é a coisa mais visível hoje em toda a sociedade. Você vê as pessoas sofrendo na fila de qualquer supermercado e nós não temos tratado, o poder público não tem dado atenção, e aqui eu não me refiro ao poder público baiano, mas o poder público nacional dos estados e dos municípios não tem considerado o sofrimento mental como alguma coisa de uma importância absolutamente relevante. E eu lamento muito. E tem mais, eu acho que depois da pandemia nós vamos ver um sofrimento inominável das pessoas. Nós hoje falamos da vacina, mas eu acho que o que vem aí é muito mais grave. Nós vamos ter uma pandemia de sofrimento mental e nós não teremos como cuidar dessas pessoas. Esta é a minha percepção. Doutor Marcelo, nós estamos conversando aqui com o psiquiatra doutor Marcelo Veras, também psiquiatra Antônio Nery Filho, Malu Fontes, discutindo sobre dependência química, o momento que nós estamos vivendo. E agora, doutor Marcelo, você concorda com esse prognóstico assim, um pouco assustador? Parece verdadeiro mesmo, doutor Nery? Bora polemizar? Vou polemizar, então. Vamos. Bom, eu vou polemizar, eu brinco, porque eu sou casado com uma cientista da Fiocruz, ou seja, então esse debate que eu estou falando aqui é um debate muito curioso, que envolve a casa nesse período de confinamento. Foi um confinamento feito com uma cientista da Fiocruz e com uma estudante da UFBA, que a minha filha, que, por sinal, é aluna de Malu atualmente. De vez em quando eu ouço a voz de Malu aqui na casa. É muito curioso. Ela é do BI de Humanidades. Então, eu acho que essa questão que Nery traz, ela é mais grave. Vou dizer onde eu quero polemizar. É o seguinte, a saúde mental não é considerada no mesmo patamar da saúde biológica, quando, na verdade, toda a saúde do corpo é feita para que consigamos saúde mental. Então, por mais que eu tenha ouvido cientistas respeitadíssimos falando da questão do isolamento, e que eu, obviamente, reitero que o isolamento social ele é fundamental em algum momento, nem social, porque social nunca houve, isolamento de corpos, né? O isolamento social foi um pouco menor, e que o lockdown foi importante para algumas famílias, mas já antes do momento atual, eu antevia as sequelas gravíssimas na população de idosos. Por quê? Porque o idoso, ele vive daquele, às vezes, do sábado em sábado, que a família se reúne para o almoço, depois vai embora, mas que está ali reunida,
naquele momento. E essa história de que é lindo uma pessoa, uma população mais velha, porque agora tem um virtual e a gente via sempre. Não é assim que acontece. O que a gente percebe é que houve um agravamento enorme, por exemplo, nos casos de senilidade, de Alzheimer, de demência. Essa população fica por um fio. O que faz com que elas se mantenham conectadas é a presença, é o contato social. Então, houve um momento que disse assim, olha, se você fizer isso, você mata a sua mãe, você mata a sua avó. E por quê? Porque houve esse imperativo mestre, como a gente chama um pouco na psicanálise, o mestre virou um mestre sanitário, e eu concordo em um determinado ponto. Mas o que eu percebi é que toda vez que se falava de saúde mental, se falava assim, sim, depois vamos tratar da cabeça das pessoas, porque elas vão ficar muito ruins por conta do isolamento. Quando, na verdade, o isolamento não levou em conta de que tinha que se criar estratégias para não culpabilizar de vez em quando. Eu não vi uma reportagem, toda reportagem que eu vi é o seguinte, família foi visitar a vovó de 80 anos, contaminou todo mundo e pegou Covid. Concordo, é horrível. Mas, e daí não vamos criar nenhuma estratégia específica para os idosos, e não houve. Então, ali a gente vai perceber uma distinção que eu acho que é fundamental quando a gente fala em isolamento, é a distinção entre isolamento de corpos e isolamento social. Um adolescente trancado, como eu tenho aqui em casa, não adolescente, mas um adulto jovem, não está isolado se fica trancado em casa. Mas uma pessoa de 70 anos, de 80 anos, que não está familiarizada, aí é isolamento social mesmo. Então, a própria noção de isolamento, ela não é uma noção que tem um recorte exclusivamente médico-biológico. Exige um recorte de saúde mental para definir o que é um isolamento de alguém, o que é uma solidão para alguém. Eu conheço pessoas que têm aquela famosa diferença entre a solidão e um conceito chique que eu nem conhecia, que é solitude. Parece que solitude é uma solidão chique. É lindo a solitude. Adoro os miseráveis têm solidão. Os intelectuais têm solitude. Uhum. Vocês falando aí, o Marcelo, você falando de solitude, me lembra de uma letra de música que deram para Roberto Carlos ganhar o Festival de San Remo. Parece que foi tudo armado na base da grana. Tem um trecho da música que diz La solitude, né, que tu me ha regalato e eu la cultivo como um fiore. A solidão que você me presenteou, eu a cultivo como uma flor. Foi bom que você me lembrou dessa. Eu queria, Mário, Sim, senhora, à vontade. Entre o professor Nery e Marcelo, e polemizar um pouco também, Nery. Essa questão da universidade. Acho que o curso de medicina em si, em qualquer lugar, em qualquer tempo, é um curso que tem uma demanda, né, e que o nível de competitividade entre os alunos e o próprio rigor do estudo, até o tamanho dos livros, aqui para falar de uma coisa bem pequena, isso induz um pouco o curso a ter certas diferenças que acho que sempre existiram. Né? Mas na universidade, de um modo geral, eu discordo, professor, talvez eu tenha uma posição privilegiada, pessoal, por não achar que a universidade enlouqueça as pessoas. Né? No curso de jornalismo, no curso de humanas hoje, eu falo com muita ponderação, porque eu fui aluna do mesmo lugar onde eu dou aula hoje. Eu fui aluna de mestrado, ou de graduação, de mestrado, de doutorado, e hoje sou professora. Eu não consigo ver essa questão que a universidade pública enlouquece as pessoas e é uma máquina de fazer maluco. Talvez o curso de medicina, pelas especificidades, carregue um pouco disso. Hoje eu acho a universidade extremamente... É um ambiente, inclusive, né, de pertencimento por outras questões. E o mundo hoje enlouquece as pessoas, o mundo do trabalho, né, o mundo social, o mundo que vivemos, né, no século XXI e nessa terceira década já começamos, na verdade, né, é bem diferente do mundo dos anos 80, dos anos 90, cada mundo tem suas questões. Então, acho que se alguém enlouquece as pessoas hoje, é um contexto, a universidade não é uma ilha. A universidade ela acaba tendo todos os problemas que o ambiente do trabalho tem, que o ambiente das festas tem, que toda a sociabilidade. Eu não consigo imaginar, professor, que houve uma piora no sentido de contribuir para o adoecimento dos jovens, que é a universidade. Eu acho que todos os lugares têm suas formas de loucura, como assim da terra
determina os modos de existência, de estar no mundo, que são estes dessa terceira década do século XXI. E aí, Nery, você concorda com ela? Eu concordo e discordo. Para polemizar, nós vamos ter que polemizar. Indiscutivelmente, Malu, o mundo ele não está dividido em caixinhas. O sofrimento permeia para mais ou para menos, mas permeia toda a humanidade. Nós sabemos disso, inclusive porque nós inauguramos nossa humanidade pelo reconhecimento da morte, o que causou um sofrimento extraordinário que nós carregamos até hoje. Agora, Malu, eu tenho alguma experiência andando pela universidade, e aí talvez Marcelo possa dizer melhor do que eu. A universidade a que eu me referi aqui são as unidades de trabalho. Quando você olha como funciona a medicina, como funciona a odontologia, como funciona a enfermagem, como funciona mesmo comunicação, jornalismo, nós vemos que os nossos filhos e filhas têm chegado completamente despreparados, numa idade talvez até muito cedo, as exigências que são postas por professores, a promessa que não se vê no horizonte possível de ser cumprida para todos, isso tem, neste campo específico, nesse lugar mágico que é a universidade, a meu ver, proporcionado um sofrimento plus. Eu acho que a universidade, e nesse sentido, cada unidade, deveria ser mais cuidadosa na avaliação de quem são meus alunos, o que eles querem, o que eles pensam, qual é o sofrimento que eles carregam com relação à família, como é que eles pensam o futuro. Eu acho que nós temos universidades que formam muito técnico, mas nós não estamos tratando das humanidades. Não tem filosofia, não se trata de poesia, não se trata de música, não se trata da vida. Por exemplo, medicina. Medicina trata da morte. A faculdade de medicina não sabe tratar da vida. A faculdade de medicina é o lugar para tratar da morte. E a odontologia é o lugar para tratar de doença bucal. Se você vai para jornalismo, teve um tempo que eu transitei por lá, eu acho que o nível de neuroticidade da Facom é enorme. E a Facom encontrou seus meios, seus métodos de lidar com a imensa neuroticidade que a comunicação implica. Nós sabemos disso. Nós sabemos que os comunicadores têm um nível de comunicação muito bom, mas um nível de neuroticidade, de dificuldades de lidar com o mundo, que são muito grandes. Quer dizer, e eu podia sair dizendo isso de engenharia, eu tenho um irmão engenheiro, eu podia falar de enfermagem, mas eu vou ficar só na saúde, né? Peço vênia para ficar só na saúde, onde eu tenho visto que as faculdades vinculadas à saúde não tratam de saúde, tratam de doença. Talvez na Bahia o Instituto de Saúde Coletiva seja uma exceção de tratar da vida, de tratar da saúde da população, mas as unidades, elas só sabem tratar da doença. Veja, por exemplo, os médicos não sabem tratar da morte, eles não sabem falar de morte, eles têm horror à morte. Como é que um médico pode ter horror à morte, se a morte e a vida são peças da mesma moeda? Vivemos enquanto morremos e morremos enquanto vivemos. Como é que a gente não fala disso como parte da existência, como elemento fundamental? Então, é nesse sentido que eu penso que, tomada a universidade como um todo, mas isto em suas particularidades, eu acho que nós formamos técnicos, acho que a universidade está cada vez mais distante de formar pessoas capazes de lidar com o mundo melhor, de promover transformações mais adequadas, de acolher os alunos numa idade muito precoce, de submetê-los menos a pressões e a exigências torturadoras e muito mais de encontrar com eles olhar, reconhecer o mundo através do olhar dos nossos jovens. É disso que eu quero falar, é a isso que eu me refiro. E quando eu digo, Mário, que eu acho que depois virá um sofrimento muito grande, eu acho que o Marcelo tem toda a razão. Há um sofrimento muito grande atualmente para essa população de velhos, na qual eu me estou inserido com meus 77 anos. Eu encontrei mecanismos de lidar com isso. Por que eu inventei, uma vez por mês,
eu leio, converso com poetas no meu Instagram? Por que uma vez por mês eu discuto algum filme? Foi o modo como eu encontrei de manter minha alma livre, de manter meu corpo livre, e adoecer menos, porque todos nós estamos submetidos a rigores. Agora, eu acho que hoje nós falamos só da vacina, morte e vacina. E eu acho que depois virá um sofrimento muito grande pelo que deixou de ser feito, pela perda de possibilidades que as pessoas terão. Eu outro dia saí de casa. Ô, Malu, domingo eu tomei um café próximo da sua casa. Tem um café lindo, pequenininho, com 2 mesas na frente, e eu fui com 2 colegas da UFBA tomar um café, todo mundo de máscara. Eu até me referi a você. Eu disse, olha, Malu deve estar por aqui por perto. Eu vou gritar o nome dela e ela vai responder na janela. Você sabe que eu não estou mais, eu não me sinto mais legal andando pela rua. Eu acho que eu desaprendi um pouco andar pela rua. Quer dizer, andar agora pelas ruas tem me causado um certo sofrimento. E o diabo é isso. E eu acho que isso virá depois e nós vamos ter, no meu sentido, um sofrimento coletivo pós-pandêmico em função de toda essa travessia, todas as perdas, todo o sofrimento que a própria pandemia tem nos imposto. Mas isso pode ser puro delírio meu. Eu tenho 77 anos, eu sou psiquiatra, eu Nós sou preto, temos. eu sou pobre. Quer dizer, aí eu posso delirar, eu vou delirar, eu estou delirando, é delírio. E aí, Marcelo, você concorda aí com o delírio? Eu também tenho 77, Nery. Deixa coisa. Somos Bom, colegas. essa semana mesmo eu fiz um pequeno comentário de que a linha que separa a extrema lucidez da loucura é muito tênue. Né? Eu tenho muito medo das pessoas extremamente lúcidas. Eu acho que essa fronteira ela não funciona muito bem. Tem um recorte que talvez, eu, sem querer ser o moderador, vou deixar essa atribuição para o Mário, mas tem um certo recorte que eu acho que vai conciliar a posição de Malu, né, e a posição de Antônio Nery, que é o seguinte: a universidade, e aí eu posso falar muito, por exemplo, da Faculdade de Medicina, que eu sou egresso dessa Faculdade de Medicina nos anos 80, e que, numa das cidades mais negras do mundo, deveria ter 4, 5 negros que se formaram, era uma universidade pública de brancos que se formavam médicos. E isso era para direito também, você tinha alguns negros. O que a gente percebe é que, com essa política de cotas, com o modo como houve uma certa transformação do tecido social, hoje em dia a gente tem muito mais negros, muito mais quilombolas, a gente tem indígenas, houve uma certa mudança, e eu vejo muito mais esses jovens estudantes que mudaram completamente. Quando a gente vai dar aula hoje, né, Nery, para uma faculdade de medicina, hoje eu sou convidado às vezes, deu um empretecimento ali naquela faculdade ótimo, assim, você vai dar aula cheio de, né, empreteceu aquilo ali, e aí as perguntas são outras. E aí a gente vê a perspectiva de formar profissionais, jovens médicos, mais conectados com o mundo, não só da empregabilidade, do sucesso, mas com aquilo que tem a ver com a origem de onde eles vieram, com o mundo que eles têm. É uma chance da gente devolver à sociedade estudantes conectados com o ambiente de onde eles estavam, né? Não apenas aquele ambiente que era aquele ambiente... Todo estudante de medicina tinha carro, por exemplo, é um negócio assim, dos anos 80 que mostrava como a universidade pública não cumpria essa função também de transformação social. Ora, obviamente, na hora que você tem esse aspecto positivo da mudança do próprio tecido social da universidade, tem também o bônus e o malus, porque é uma população que sofre muito mais com aquilo que, vamos falar um nome que está bem na moda, a necropolítica, ou seja, com as oscilações do modo como o Estado intervém para fazer com que os estudantes permaneçam ali. Então, por exemplo, os grandes problemas que nos chegam no PSIL, com relação à juventude, esses estudantes que estão ali, é muito mais ligada à precariedade social, que era algo que não existia tanto na universidade UFPA elitista de antigamente. Porque quem passava na UFPA era aquele meio contrário, né? O pobre tinha que ir para a privada, porque não conseguia passar na UFPA.
Só quem fazia um bom pré-vestibular conseguia entrar na UFPA pagando caro. Na hora que houve essa inversão, né, a gente também tem que saber lidar com esse aspecto que eu chamo dessa precariedade social, e que a droga ela pode ser apenas um avatar, ela pode estar ali no limite, mas ela é muitíssimo menos causa do que consequência. Né? Onde o que está em jogo é que, por exemplo, o que faz as pessoas que nos procuram no PSIL, esses jovens estudantes, sofrer? É que, às vezes, a professora Cássia, pró-reitora de Ações Afirmativas, ela vai concordar comigo, eu tenho certeza, da Universidade Federal da Bahia, tinha um estudante que, às vezes, assim, ele era o único da família que tinha entrado numa universidade. Pela primeira vez, alguém daquela família tinha entrado na universidade, e tudo era sustentado ali em função do pai que tinha uma vendinha ou, sei lá, uma pequena lojinha que quebrou, né? E a família perdeu totalmente a condição de economia, ficou um pouco vivendo do auxílio emergencial, mas que não dá conta. Eu tenho situações que me chegam por exemplo, de pós-graduandos, de gente que tem bolsa de mestrado e que não pode pagar a bolsa de mestrado, porque a bolsa de mestrado é a única renda de uma família inteira. Né? Isso mostra um pouco o estado de subversão, para não dizer, dizendo já, né, perversão, que uma certa lógica vai se impondo agora e que causa sofrimento psíquico. Então, eu não consigo hoje, salvo, assim, né, como o Nery mesmo falou, o Nery não faz mais um consultório, uma clínica no 1 a 1 tanto, né? E é um excelente clínico, né? Eu sei disso e tem vários testemunhos disso. Mas eu não consigo pensar uma discussão como essa sem conectá-la absolutamente ao modo como foi, por exemplo, amputado, não é nem mordido, os cortes para a educação, para a pós-graduação, agora para a ciência, ou seja, o modo como há toda uma política que vem destruindo a única chance desses jovens, e aí vai botar a culpa na droga? Não tem como. Realmente pensar o que acontece é que nada representa mais o futuro do que a universidade. Ninguém entra para uma universidade se não tem uma ideia de futuro na cabeça. Né? E por que jovens, então, que entram, que tinham essa noção de futuro? Porque esses jovens pensam em se matar agora. O que acontece nesse processo é que é amputado o futuro dessas pessoas. Né? Então, essa é a minha preocupação de como ressituá-los nisso. Muito bem. Nardelli, que está aqui, quer fazer uma pergunta a você. Uma pergunta, uma coisa rápida, na verdade. Eu estava ouvindo o doutor Nery falar e, claro, super assustada, né? Quando ele fala assim, sobre o que ainda vamos passar por consequência de todo esse período de distanciamento e tal, e o doutor Marcelo também. E aí, quando ele disse, talvez eu delire, talvez eu esteja delirando, me acendeu aquela luzinha de esperança, como quem fala assim, meu Deus, tomara que o doutor Nery esteja delirando. E aí eu queria te perguntar aos dois, na verdade, sobre a nossa capacidade de adaptação do ser humano, né? Porque se alguém, lá em março de 2020, dissesse que até outubro de 2021 ainda estaríamos, agora menos, mas até meados de 2021 ainda estaríamos em casa, certamente a maioria dizia, eu com certeza absoluta vou enlouquecer. E, apesar dos tropeços e dos obstáculos e das muitas perdas, estamos aqui mais ou menos inteiros ainda. Então, eu queria saber se será que nesse novo momento, quando a gente voltar a sair, que o doutor Nery disse que sente até um certo desconforto de sair e andar à rua, acredito que eu vou sentir a mesma coisa. Será que a gente vai passar um tempo e vai conseguir se readaptar a essa nova vida sem esse sofrimento tamanho que o senhor imaginou, doutor Nery? Essa nossa capacidade de adaptação a novas realidades pode nos ajudar nesse momento? Diga, Nery. Nardelli, eu chego a gaguejar. Um colega outro dia me disse que não sabia se eu era um deprimido otimista ou um otimista deprimido. E eu estou nessa dúvida, Marcelo, se você puder me ajudar. Eu não sei se sou um otimista deprimido ou um deprimido otimista. Então, é nisso que eu transito. Agora, Nardelli, eu penso muito na questão do sofrimento humano. Mas não é o sofrimento assim tomado à ligeira, não. É o sofrimento como
aquela percepção de mundo que nós podemos ter. Por exemplo, eu acho que nós aumentamos muito o nível de sofrimento no Brasil nesse momento, pelo modo como a gestão federal tem, eu diria, desorganizado esse país. Veja quem preside a Fundação Palmares, veja que ministros da saúde, veja como nós temos proposto armar crianças. Isso produz um sofrimento. Todo pai, toda mãe deve estar se dizendo, bom, se isso está sendo agora, e eu sei que isso não corrige em pouco tempo, como é que o meu filho de 5 anos vai chegar aos 15? Essa onda que vai pegá-lo agora, que vai levar até os 15 anos, como é que isso vai ser? Isso produz um certo mal-estar, mesmo que as pessoas não percebam. Então, é desse sofrimento que eu falo. E, portanto, eu acho que eu não estou sendo agourento no sentido ligeiro de dizer, olha, nós vamos todos nos suicidar. Não é isso, mas nós precisamos pensar nisso exatamente para desenvolver estratégias de superação. Nós nos adaptaremos, mas, Nardelli, nem todo mundo se adapta do mesmo modo. Às vezes, a adaptação não é suficiente para evitar, por exemplo, o aumento do suicídio nas universidades brasileiras. São Paulo, a Universidade Federal de São Paulo, está montando um dispositivo para cuidar do suicídio na Universidade Federal de São Paulo. Brasília criou um dispositivo com o professor Heleno Lopes para cuidar do suicídio. Nós temos falado menos aqui na Bahia e há universidades que não tratam disso. Ora, esse suicídio, na minha perspectiva, é pelo aumento do sofrimento. Os alunos se adaptam, sim, mas há um plus de sofrimento que a adaptação não permite, eu diria, administrar. Marcelo tocou numa coisa interessantíssima e é que os alunos cotistas entram para a universidade e imediatamente eles percebem que eles não têm carro, que eles não têm muitas vezes comida, que eles não vão poder comprar o livro, não têm computador, muitos têm um celular que não dá conta do que ele precisa, que teria num celular de melhor qualidade. Isso aumenta o sofrimento. Você disse, Marcelo, que medicina no passado todos tinham carro. Hoje tem um drama dos que têm carro e dos que pedem carona, quer dizer, dos que vivem de carona. Eu tive alunos que chegavam sempre atrasados e eu perguntava, por que você chegou atrasado? Professor, eu saí lá do fim do mundo, eu peguei 3 ônibus para chegar aqui e eu levava em consideração essa distância entre a sua residência e a casa para cuidar da sua nota, do que ele tinha como trabalho. Quer dizer, por isso nós inventamos em medicina o eixo ético-humanístico, para trazer essas questões, de modo, Nardelli, que acho que nós temos uma grande capacidade de adaptação, mas nós estamos sempre às voltas com um nível de sofrimento, de um sofrimento que é fundamental para a nossa existência, mas que hoje a sociedade faz uma exigência, nos impõe, nos oferece coisas que a gente não consegue alcançar, tipo, por exemplo, posso até ser ridículo, mas eu acho que há um mundo de gente que sofre pelo novo celular que virá, e outros pelo novo celular que não terão como alcançar pelo custo. Quer dizer, é disso que eu estou falando. Portanto, nós precisaríamos voltar a pensar na sociedade do espetáculo, que Guy Debord nos chamou a atenção. Nós precisamos pensar mais na ética, nós precisamos voltar a pensar em mores, nas diversas moralidades com as quais nós convivemos, e é desse modo que eu acho que nós poderíamos nos adaptar e lidar um pouco melhor com o sofrimento, e que eu acho, no mundo inteiro, o nível do suicídio tem aumentado e, paradoxalmente, nós não temos falado dessa alternativa para a vida, que é o suicídio, porque o suicida não quer morrer, o suicida quer aliviar um sofrimento insuportável. Algumas vezes ele se vinga também do resto do que fica aí, porque o suicida deixa uma carta de crédito que as pessoas nunca vão poder pagar. Então, eu penso por aí. Nós estamos chegando, infelizmente, no final dessa conversa ótima. Marcelo, diga aí. Não, eu só
da minha posição, que é muito mais simples que a posição de um político, de alguém que vai ter um poder decisório maior do que o meu, pensando no que a gente pode fazer. Tem um ponto que serve para suicídio, que serve para sofrimento, que serve para droga, serve para praticamente tudo no mundo, e que a gente percebe que nem tanto o mundo das redes sociais e muito menos um mundo que tenta abolir a democracia vai poder nos ajudar muito, que é a restauração do debate, do diálogo e da possibilidade de ouvir o outro. O que percebemos é que esse mundo, né, que Nery fala dos celulares, ele é um mundo onde as pessoas querem muito mais se colocar, com uma representação narcísica, se colocar do que propriamente ouvir o outro. Elas querem xeretar a vida do outro. Mas ouvir a diferença, não me parece que a rede social tenha, grosso modo, falando isso num aspecto mais amplo, a possibilidade de fazer, como temos aqui, olha, eu vou pensar um troço, Malu pensa outro, o Nery vem aí, fala Nardelli, fala mais, ou seja, o que está acontecendo, que aquilo que foi feito para comunicar, é por isso que eu tenho um nome para esses celulares, o pessoal chama de gadgets, né? Às vezes essas coisas, eu fiz uma tradução de gadgets que é futilitários. São aquelas coisas imprescindíveis que não servem para nada e que a gente acha que sem elas não pode viver, né? Ou seja, então, no fundo, o charme, ao mesmo tempo a eficácia do Psyll, ela é bastante simples. Simplesmente o que faz a diferença. Tanto que eu estou indo falar na USP agora, daqui a uma semana, inclusive presencialmente, até sobre essa questão do Psyll, a falta de uma orelha, é como restaurarmos a ideia de que a UFBA, por exemplo, ela pode ter uma escuta. Por quê? Porque quando o jovem estudante chega na UFBA, ele pensa que a UFBA é uma mãe, é um pai, alguém que tem uma escuta. Ela tem uma ouvidoria, mas ela não tem uma orelhoria. Quem faz isso são os professores informalmente aqui e ali. Mas a expectativa deles, a demanda que eles fazem é muito grande. Então, é simplesmente oferecer, não precisa dar resposta, mas oferecer o outro lado da linha, alguém que esteja lá, isso salva vidas. Então, é o que eu posso dizer por aqui hoje. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Um abraço, Malu. Sua palavra final, que bom ou que mal que o tempo foi embora. Tão boa essa conversa. A gente conversar com gente inteligente assim, né? Mas dá um... Diga aí, Malu Fontes. Só me resta me despedir mesmo das pessoas pelo horário, né? 12h58. Queria agradecer bastante a oportunidade de conversar com duas pessoas que eu gosto muito, mais do que gosto, não vou dizer adoro, porque fica, né, um verbo assim meio intenso demais, mas gosto muito de vocês dois, demais, demais, demais. Por razões parecidas e outras nem tanto. E, infelizmente, sobre a universidade, como quem está dentro dela, né, e me dou ao luxo de conhecê-la um pouco, e, infelizmente, a universidade hoje, ela luta com uma coisa que é muito mais assustadora do que qualquer impossibilidade dela de acolhimento, do sofrimento de quem chega nela, que é a perspectiva, inclusive, de não continuar aberta, por falta de dinheiro mesmo, de apagar a luz, de varrer o chão, né, de ligar um ar-condicionado no lugar que não funciona, de manter a pesquisa viva. A angústia da universidade hoje é muito, muito, muito difícil. Tomara que não precisemos pensar, né, em o que fazer para mantê-la aberta, para que todo mundo dentro dela, um possa escutar o outro, e mesmo que não seja de maneira institucional ou burocrática, possamos fazer um pouco melhor o papel que fazemos hoje. Doutor Nery. Mário, obrigadíssimo. Foi um enriquecimento enorme falar com você. Você é um extraordinário condutor e comunicador de conversas. Malu, eu tenho por ela um afeto enorme, ela sabe disso. Marcelo, eu conheço desde criança, eu sou bem mais velho do que ele. Eu tenho uma admiração enorme pela inteligência desse homem, pelos seus escritos e pelas suas fotos. Então, obrigado a vocês por essa chance de ter vivido uma bela hora de minha vida. Obrigado. Nós todos e nossos ouvintes agradecemos a oportunidade de conversar com vocês. Que bom.